Olá a todos que acompanham o CPM 2022.1. O meu nome é Eduardo Gripe, sou da Engenharia Mecânica, orientado pelo professor Lucas Benini, também da Engenharia Mecânica. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a avaliação do rio do magnético Barrhausen no ferro pudelado de uma ponte centenária. É um projeto de iniciação científica é, na Universidade Federal Fluminense. Bom, nosso projeto então pode ser dividido da seguinte maneira. Na etapa inicial a gente fala um pouquinho da introdução, todos os tópicos gerais, o que vai ser tratado ao longo do trabalho. Na metodologia, como que foi organizado o cronograma, o que a gente fez ao longo desses meses de trabalho também. Nos resultados, tudo que foi obtido. E na conclusão, quais são os parâmetros, o que a gente conseguiu tirar de bom e quais foram os empecilhos também que tivemos ao longo do tempo. E por fim, as referências. Bom, contextualizando um pouquinho nosso trabalho, a gente está falando sobre a Revolução Industrial em 1780, por aí. Nesse período, o mercado, a indústria, as pessoas pediam por materiais melhores, materiais mais baratos e materiais novos. Então, nesse meio, o metalúrgico Henry Cort, ele desenvolve um processo novo de transformação do ferro gusa em ferro pudelado, um material novo para a época e que tinha uma estrutura super heterogênea. Isso daí vai ser bem destrinchado à frente. Mas para os parâmetros da época era muito bem recebido. Bom, o nosso estudo então ele se aprofunda em duas grandes frentes, né? O primeiro sobre a microestrutura do ferro pudelado e em segundo sobre o ruído magnético Barkhausen, que aqui a gente vai chamar de RMB para facilitar. Existem alguns parâmetros que a gente pode focar para saber se houve ou não alteração na microestrutura do material correlacionando com RMB. Então, dando um enfoque maior aí na dureza, no teor de carbono, precipitado, geometria, tamanho de grão, a gente sabe se, por exemplo, um tratamento térmico aplicado vai gerar diferença naquele material e como vai gerar. Nosso estudo, então, ele se dividiu dessa maneira. Começamos por uma revisão na literatura sobre o ferro pudelado, seguindo da preparação das amostras, toda a parte no laboratório, os cortes, polimento, tratamento, seguindo da avaliação do RMB e, por fim, análise de resultados. Essa relação entre homem e material ela se configura tão estreita que o nome das eras se deu ao respectivo material dessa era. Então, o ferro aí sendo o quarto dentre os 8 elementos químicos mais abundantes da Terra, ele já é conhecido desde 1200 a.C. Então, vem sendo bem utilizado até hoje. Nesse contexto, então, de Revolução Industrial, existia uma grande motivação com o advento das ferrovias como meio de transporte. Houve uma demanda muito grande de mercado por materiais de qualidade e que principalmente estivesse de acordo com esses dois objetivos, que era a diminuição de custo e aumento da produção em massa. Não só o método de corte foi usado por vários anos, como nos anos seguintes ele também obteve, passou por várias modificações vantajosas a seu processo. Essa produção de ferro, então, ela passa do método de carvão direto para o método de corte e aumenta, existem números aí que giram em torno de 20 vezes o aumento de produção de ferro forjado da época. Então ela chega a movimentar globalmente a economia e principalmente era motivado pelo ferro gusa, que era a matéria-prima do ferro pudelado, ser muito quebradiço e não ter aplicação direta para a indústria. Então aqui na imagem a gente vê uma via esquematizada de um forno revérbero, que era o forno de transformação do ferro gusa em ferro pudelado. Aqui na esquerda a gente vê a queima do carvão mineral, que produzia gases. Ele era transportado até a direita, onde acontecia a exaustão.
Aqui no centro era onde era inserido o ferro gusa, próximo à parede baixa. Esse ferro gusa era inserido pelo chamado puddler, que era o operário da época. Ele inseria, esperava até uma condição pastosa ou até a fundição do ferro gusa e começava a mexer essa mistura, que interagia com os gases de combustão e oxidava as impurezas do material, como silício ou fósforo. Então, essas impurezas sobressaíam do material, formando a escória, que eram retiradas manualmente pelo próprio puddler. Esse trabalho manual, então, ele exigia muito do trabalhador, do puddler, e a condição final do produto refletia diretamente na capacidade técnica desse trabalhador. E por isso eles eram bem remunerados para a época. E era comum, muito comum, problemas respiratórios devido às condições de trabalho desse operador. Bom, o processo de corte, então, ele perpetua por bons anos e tem bastante influência até na indústria da época. E passados esses anos, há uma melhoria no processo de corte, feita por Joseph Hall, que substitui o fundo do forno anti-sílica por óxido de ferro. Essa substituição, então, ela beneficia a oxidação das impurezas no material, que antes era feita só pelos gases de combustão. Então, melhora bastante a microestrutura do material. O processo anterior, o antigo, ele é chamado de dry puddling, enquanto o novo ele é denominado wet puddling. E aqui está a grande motivação do nosso trabalho, né? Essa aplicação do ferro pudrado, ela acontece por em torno de 30 anos em grande escala. E até hoje, grandes pontes, edifícios, rebites, as vastas aplicações desse material, elas ainda estão em atividade. Então devem ser olhadas aí com atenção. E aí, para finalizar a história, o Bessemer desenvolve um novo processo de fabricação que produz um material mais soldável, mais resistente e também com uma microestrutura mais uniforme do que era o ferro pudrado. Esse novo método de fabricação ele dá origem ao aço, então decreta aí o fim da produção do antigo ferro. Partindo então para o próximo tópico, a gente vai comentar brevemente sobre a microestrutura do ferro pudrado, dando ênfase principalmente na microscopia óptica e na microscopia eletrônica de varredura. A microestrutura do ferro pudrado ela consiste basicamente de matriz ferrítica, definida principalmente de ferro, com pequenas quantidades de fósforo, carbono, silício, e essas em quantidades menores que 1% do percentual total de massa. As inclusões grosseiras não metálicas desse material podem ser vistas até a olho nu, dependendo da seção da peça. E em uma análise química do ferro pudrado, é possível determinar duas coisas. Primeiro, que a microestrutura ela normalmente entrega menos de 15% de carbono. E segundo, que o silício é, em quantidades gerais ele é muito maior do que os outros materiais encontrados na peça. Partindo então para o próximo tópico, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o RMB. Ele é um ensaio não destrutivo de caracterização microestrutural dos materiais, ou seja, ele não altera nem destrói a peça que vai ser estudada. E ele é basicamente um processo de magnetização e uma medida de energia necessária para aniquilar ou nuclear os domínios magnéticos da peça. Então, esse processo ele vai ser alterado, a medida, o valor final vai ser alterado de acordo com a microestrutura desse material. Então, discordâncias, tamanho de grão, impurezas, tudo isso vai alterar no valor final que se obtém. Na imagem, então, a gente observa uma etapa de processo de magnetização do material. A gente pode considerar que essas setinhas são os domínios magnéticos, enquanto o conjunto delas forma um momento magnético. Então, conforme o processo de magnetização ocorre, ele tende a aniquilar ou nuclear esses domínios. O processo vai ocorrendo de forma com que
os domínios não favoráveis vão sendo destruídos ou rotacionados para que apontem na mesma direção. E nessa imagem a gente pode ver um desenho esquemático do experimento original, em A. Em B, os pulsos elétricos que ocorrem devido às descontinuidades em C. Então, para cada descontinuidade existe um ponto de pico para o valor de voltagem B, o que formaria aí o valor de medida do RMB. Na preparação das amostras, o LTM cedeu a nós dois perfis diferentes em três peças. À esquerda, perfil 1, à direita, perfil 2. Essas peças foram tratadas, foram primeiramente fresadas ou torneadas de forma bruta. Nesse tratamento inicial bruto, então, a gente obteve 12 diferentes peças, das quais 6 são do perfil 1 e 6 são do perfil 2. Posteriormente, ainda no LTM, essas peças foram encaminhadas para a retificadora plana, para que a superfície dessas peças pudessem ser polidas para medição do RMB ter um valor mais próximo da realidade para todas as peças. Então, todas passaram pelo mesmo tratamento. Após a preparação das amostras, então, a gente as encaminhou para o LEND, o Laboratório de Ensaios Não Destrutivos da UF, e cada amostra gerava um arquivo diferente. E todos esses arquivos foram decodificados no aplicativo MATLAB. Após então a decodificação por MATLAB, os valores foram passados para a planilha Excel para que fossem devidamente tratados. Nesse primeiro momento, então, a gente já tem os valores para 3 amostras diferentes em frequências de 10 e 50 Hz. Posteriormente, com os valores dos primeiros RMB já em mãos, a gente submeteu as amostras a tratamentos térmicos em temperaturas pré-estipuladas já anteriormente. Então, utilizando os diagramas de fase do ferro purilado para os perfis 1 e 2, a gente conseguiu estipular essas temperaturas desejadas. Nesse momento, então, a gente parte para o laboratório de ensaios mecânicos da UF. Lá a gente utilizou o forno de tratamento térmico a vácuo com injeção de gás argônio, ou seja, as peças eram tratadas em atmosfera inerte. Aqui estão algumas ilustrações do momento da atividade. Foram utilizadas para análise desse estudo 3 peças, 2 do P2, do perfil 2, e uma do perfil 1. A do perfil 2, temperaturas de 900 e 800 graus, e do perfil 1, temperaturas de 900 graus Celsius. Feitos os tratamentos térmicos, então, a gente parte para a segunda tomada de dados via RMB, para que haja essa comparação entre os primeiros dados, processo de tratamento térmico e segunda tomada de dados. Bom, aqui então a gente percebe uma brusca queda nos valores RMS encontrados para 50 Hz, tanto para 10 Hz, em comparação da primeira medição com a segunda medição. Aqui em A2 seria a nossa 900 graus perfil 1, em A8 900 graus perfil 2 e A10 800 graus perfil 2. Esses valores de queda podem ser explicados pelo aumento de grão no proveniente do tratamento térmico, provavelmente uma diminuição na dureza e também provavelmente uma precipitação sólida pelo tratamento térmico que efetuamos na peça. Para finalizar, então, gostaria de agradecer especialmente aos colaboradores do laboratório, aos técnicos, a todos que tornaram possível a conclusão desse estudo e da forma como foi. Obrigado a todos.